Pessoal, agora a gente vai dar início à palestra do Irã, com o tema Gestão de Portfólio de Projetos, investir correto e otimizar recursos pós-Covid-19. O Irã tem experiência de mais de 10 anos em gestão, principalmente gerenciamento de portfólio, projetos e agilidade. Pode começar, Irã. Beleza, obrigado Nayara, obrigado a toda a equipe aí. Primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo e parabenizar toda a equipe, e em especial a Natália, que está à frente, né, do Congresso Brasileiro de Gestão, Projeto e Liderança, e tem sido 2 dias maravilhosos e eu vou contribuir um pouquinho, colocar uma cerejazinha aí de tudo que a gente viu nesses 2 dias, tudo bem? Vocês já imaginaram se houvesse uma maneira de você investir melhor e otimizar os recursos da organização ou os seus recursos? Você acha que seria interessante isso? E é o ponto que eu vou querer abordar nessa palestra, com alguns passos aqui de maneira bem simples, para que vocês saiam dessa palestra e já apliquem de fato no dia a dia de vocês, no dia a dia da organização, entendam muito melhor. É um skill novo e um skill mais avançado também para vocês que estão líderes, gestores, gerentes de projeto, gerentes de portfólio, enfim, à frente das organizações. E aí, entrando no slide, eu começo primeiro falando das dores. Nos últimos anos, a gente tem prestado consultoria em várias empresas, algumas multinacionais, outras na área financeira, inclusive empresas na Europa também, nos últimos meses, e eu fiz um apanhado de algumas dores. Por exemplo, mudanças constantes de prioridade, falta de um alinhamento estratégico claro na organização, esforços duplicados, falta de alinhamento entre as áreas, falta de recursos disponíveis para tocar todos os projetos, tocar todos os programas e a rotina do dia a dia também. E falta de balanceamento entre os investimentos que estão sendo feitos. Se você se identificou com um desses pontos aqui, se acontece na organização de vocês um desses pontos, essa palestra, esse conteúdo é para você, realmente. Meu nome é Irã Costa Silva, meu propósito transformador, é o que eu carrego na minha vida, é despertar organização e liberdade nas organizações e nos profissionais também. E eu acredito, e aí um pouquinho do que Natália falou, que a gestão pode contribuir imensamente para a melhoria na qualidade e sucesso dos profissionais e das organizações. Nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado fortemente com gestão e nos últimos 5, 6 anos aí com gestão de portfólio, gestão de projetos e projetos ágeis também, escritório de projetos, feito muita consultoria e treinamentos nesse nicho, né, principalmente relacionado à gestão. E aproveitando o evento, que é o maior evento brasileiro, se pá, da América Latina também, referente à gestão, projetos e liderança, eu fui na gestão, há 2 gestões atrás, eu era presidente do capítulo Sergipe. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui meu amigo Manuel Paixão também assistindo aqui a palestra, que é nosso presidente atual. E hoje eu estou como diretor de educação do PMI Sergipe. Nos últimos 10 anos eu tenho atuado com gestão, tenho um pouco mais de 29 certificações internacionais, delas 5 são do PMI, e tudo que eu tenho feito nos últimos anos tem alguma perna, tem relacionado à gestão, certo? E pegando o gancho lá da palestra de abertura, da primeira palestra, onde nosso CEO Sunil Prachara falou brilhantemente, trazendo alguns dados, reforçando alguns dados, 31% dos projetos falham em alcançar suas metas. 43% dos projetos ultrapassam suas metas orçamentárias, ou seja, estouram, gastam mais. 48% dos projetos
não entregam na data planejada, atrasam. Isso tem um reflexo direto com gestão de portfólio. Vocês vão entender o link da minha estratégia até a parte de operacional, que é projetos, programas e toda a operação, toda a rotina do dia a dia. Esses dados são da Pulse of the Profession. É uma pesquisa anual que o PMI vem fazendo e traz dados relevantes acerca do contexto mundial de gestão em si. Tudo bem? E não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Uma brilhante frase de Peter Drucker reforçando o tema principal, o foco principal da nossa palestra. Eu preciso investir corretamente, eu preciso fazer os projetos corretos. Não adianta mais entregar elefantes brancos. Vocês vão entender também todo esse cascateamento agora com a palestra. Mas beleza, o que é gestão de portfólio, né? Pô, eu vejo muito falar de gestão de projetos, mas o que é gestão de portfólio? Gestão de portfólio é gerenciar coordenadamente projetos, programas e toda a rotina, todos os produtos, toda a operação da empresa. Então eu tenho o monstro da minha empresa, todas as rotinas, todas as áreas, aquela engrenagem que precisa funcionar, e também tenho os projetos, melhorias, inovações, todos os projetos que têm um link estratégico. De um ponto, o meu olhar aqui é estratégico. E ele fornece uma visão geral do que está no meu portfólio, na minha carteira de investimento, na minha carteira de iniciativas, os custos, quais são as prioridades, problemas, o que está nesse funil de priorização. Vocês também vão entender o porquê do funil. E com um olhar sobre impacto sobre o negócio e principalmente sobre o alinhamento estratégico, alinhamento com os objetivos estratégicos. E permite o equilíbrio mais efetivo das mudanças, ou seja, projetos, programas que vão estar transformando do ponto A para o ponto B, ou a situação B. E as duas principais referências que eu trago aqui é o próprio Standard for Portfolio Management, que é do PMI, é um standard gratuito para quem é membro, basta baixar lá, tem muita base conceitual, e o Management of Portfolios, da Axelos. Para mim são as duas principais referências atualmente. Tudo bem? E quando eu falo de gestão de portfólio, vocês estão aqui, ó, nesse quarto nível aqui. É como se fosse o meio de campo entre a minha estratégia e meus projetos, programas e operação. E o objetivo principal é alcançar os objetivos estratégicos e entregar valor para a organização. E aí, vocês vêm muito falando de novo normal, beleza, mas o que é esse novo normal? E eu abro um parêntese para vocês. Há pelo menos 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, eu vejo muito esse contexto que eu estou trazendo aqui, que é o quê? Fazer menos projetos, menos produtos, ou projetos menores, cada vez menores, e mais projetos, produtos certos. Aquilo de, eu vou testar e vou demorar muito tempo e tal para reagir, não funciona mais. Eu tenho uma velocidade de adaptação muito mais rápida do que há 1, 2, 3, 4 meses atrás. E eu preciso ter ciclos de feedbacks cada vez menores, cada vez mais curtos. Para quê? Aprender e aprimorar e entregar valor constantemente. E aí eu trago 5 passos, onde eu compreendo o que está acontecendo, categorizo, priorizo, balanceio e crio um planejamento. Vocês vão entender rapidamente o que é cada um desses passos e pode ser aplicado agora na organização de vocês. Vocês saindo daqui, eu já quero que vocês reflitam como aplicar esses 5 passos. O primeiro, que é compreender, nada mais é do que você ter uma visão clara do que está acontecendo. Irã, nunca tive gestão de portfólio. Pegue cada um dos seus diretores, dos seus gerentes, saia levantando o que está acontecendo na empresa. Se eu não conheço, eu não tenho como propor uma solução. Eu preciso conhecer de fato como está minha vida, como está minha carteira de portfólio, como está minha carteira de projetos e programa, minhas iniciativas. O que está acontecendo na empresa atualmente e o que vai entrar
nesse funil aqui para priorizar, passar por essas etapas. Então, eu estou olhando à frente também, recursos, custos, os benefícios e agora, principalmente, riscos e complexidade. Cada vez mais nesse novo cenário, a gente tem analisado fortemente riscos e complexidade de todos os projetos, e isso é um fator determinante nos próximos passos. No categorizar, eu vou fazer o quê? Organizar essas iniciativas, porque eu estou aqui em cima do funil ainda, só vai para a organização executar quando passa pela boca do funil, de fato. Eu vou organizar essas iniciativas em grupos, segmentos, com base, por exemplo, nos objetivos estratégicos ou qualquer outro agrupamento que você queira. Por exemplo, linha de negócio, se é um projeto, um programa mandatório ou não, se são projetos de inovação, de redução de custo, transformacional, que está na moda, né? Transformação digital, transformação ágil, qualquer tipo de transformação, são categorias que eu posso estar utilizando aqui nesse segundo passo da minha gestão de portfólio. Então, eu compreendi e categorizei. Depois que eu categorizo, eu vou priorizar. E aqui, pessoal, não sei se acontece na organização de vocês. Sabe quando um projeto, por que esse projeto entrou e esse não? Esse aqui parecia ser tão mais importante, gerar tão valor, e esse aqui entrou. Às vezes está na subjetividade, na cabeça do diretor, na cabeça lá do CEO. E se eu não tenho critérios determinísticos para avaliar isso de maneira mais palpável, tirando a subjetividade do negócio, você às vezes está com sua visão para cá e seus projetos estão andando para cá. Eu preciso ter critérios claros. E aí, de acordo com o meu apetite, de acordo com o interesse, de acordo com os valores, os benefícios que vão estar gerando, eu vou investir nos projetos mais importantes, nas iniciativas que geram maior valor. Eu vou saber quando que aquele projeto vai dar valor, vai começar a trazer retorno para a organização, o que deve entrar primeiro ou não, certo? Então, eu já estou no meio do funil aqui. Eu já passei um pouquinho mais no funil. E aí eu tenho vários critérios para tirar a subjetividade. TIR, que quando eu falo de diretores financeiros, CFO, né, no caso, eles gostam bastante, executivos gostam muito da TIR, porque é em percentual, é quanto que aquela taxa, aquele projeto está te dando de retorno em percentual. Eu tenho valor presente líquido, payback simples e descontado, que também o descontado é muito utilizado, ROI e vários outros critérios ou técnicas que eu poderia estar utilizando nesse terceiro passo aqui para tirar a subjetividade. Eu não quero, eu acho que isso vai dar certo. Não. Me mostra aqui o fluxo de caixa, o desembolso, os valores, que aí realmente, esse projeto está trazendo mais benefício em relação a esse aqui. Ok, esse projeto eu não consigo por conta do meu fluxo de caixa, eu vou ter que deixar um pouquinho depois, mas você está tirando a subjetividade da decisão. Eu decido com números, não por, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser daquele jeito. Tudo bem? Então, aqui eu já tenho um ranking dos meus projetos, qual traz mais retorno, qual não traz, qual gera mais valor, qual não, qual é mais importante em detrimento aos outros. Tudo bem? E seguindo, eu tenho o quarto passo, que é balancear. Beleza, eu pensei, fiz todo o levantamento de tudo que existe na minha carteira atualmente, categorizei, eu sei que eu estou atendendo essas unidades de negócio, eu estou atendendo esses objetivos estratégicos da minha organização, eu sei que eu tenho projetos de inovação mandatórios, eu tenho de todo tipo, certo? Dentro da minha carteira, mas eu tenho que pensar o seguinte: desses 399 projetos que geram valor para a minha organização, eu consigo entregar tudo agora? Eu tenho recurso suficiente, e aí recurso não só pessoas, mas eu tenho recursos humanos, recursos financeiros para colocar todos esses projetos em execução nesse momento? Esse projeto vai estar me gerando valor quando? Porque a ideia é você balancear e gerar valor continuamente. Tudo, meus gerentes de projeto que estão me ouvindo, precisa gerar valor.
A gente não pode investir mais, principalmente nesse cenário que cada vez se desenha, em coisas que não geram valor. Fazer por fazer não existe mais isso. Aqueles projetos gigantes, 2, 3, 4 anos, que só vai gerar valor com 5, 6 anos, cada vez mais estão morrendo. Eu tenho alguns colegas aqui e amigos que trabalharam comigo em uma multinacional, que a gente percebeu nos últimos anos isso. Os projetos estavam diminuindo cada vez mais, e a cobrança por entregar valor o tempo todo era muito maior. Não só a cobrança para entregar valor, mas para provar o valor também entregue, certo? Então, eu preciso balancear para saber se eu vou ter capacidade de execução desses projetos que passaram no funil. Não adianta abraçar o mundo. A gente prioriza porque eu tenho que pensar sempre o seguinte: meu alcance da estratégia, o alinhamento estratégico, e entregar valor continuamente dentro do meu portfólio. Tudo bem? Aí, nesse quarto passo, ele vai me dar a seguinte visão. Pô, Irã, você está investindo muito em projetos de TI, quase nada lá em projetos na área comercial ou no marketing, por exemplo, e na estratégia está falando que o foco é no cliente. Opa, eu tenho que rebalancear isso aí. Eu tenho que priorizar e balancear de uma forma que eu vou entregar valor e alcançar a minha estratégia a curto, médio e longo prazo. Tudo bem? No quinto passo, eu vou... antes de entrar no quinto passo, eu faço uma pergunta para vocês. Só respondam aí no chat. No portfólio atual da empresa de vocês, quanto do seu portfólio hoje está para inovação e redução de custos? Quanto? Coloquem aí no chat. Porque, pessoal, se vocês não estão pensando em projetos para reduzir o custo, automatizar processos, fazer melhorias de processo, nesse momento, tem dinheiro vazando aí pelo ralo. Pode ter certeza. A gente precisou, boa, Renato, 70% para inovação. E aí, eu preciso pensar na casa, enxugar ao máximo, porque se eu estou reduzindo o custo, otimizando, automatizando, eu evito, inclusive, de demitir pessoas nesse momento. Não só ter projetos de melhoria, de inovação, mas ter projetos para reduzir custos operacionais, melhorar e otimizar meus processos também. Mas eu também preciso pensar em inovação. Por quê? Senão eu vou perder competitividade dentro desse mercado. Então eu balanceio dentro da minha carteira, dentro de tudo que eu tenho que atender e as restrições existentes, também com projetos. Eu tenho que dar uma atenção à inovação e redução de custos. Eu preciso hoje, cada vez mais, resolver os problemas certos. Isso é uma frase que eu tirei do último painel, fantástico também, do professor Finótio. Essa fala foi dele. Eu preciso resolver os problemas certos. Cada vez mais isso. Não é fazer por ego os projetos. Vocês precisam ter essa responsabilidade, esse comprometimento também, tudo bem? E principalmente, respeito com o dinheiro dos acionistas, com o dinheiro que a empresa está investindo, com o seu dinheiro também, com o dinheiro da sua empresa que você trabalha, tudo bem? Eu preciso resolver os problemas certos. Não é fazer por fazer projeto ou lançar produto, não. Resolvendo, pensando no cliente, pensando nas dores de fato. E aí o quinto passo é pegar tudo isso que vocês planejaram, criaram critérios, está bem estruturado, com critérios determinísticos, agora você consegue justificar por A mais B por que esses projetos são interessantes, não esse, nesse momento, e levar para um comitê de investimento, um comitê gestor para aprovar isso, ou para a própria direção, você levar os projetos que vão entregar maior valor a curto, médio e longo prazo, que são mais importantes, que vão de fato trazer o ROI, trazer esse retorno do investimento, são esses aqui, dentro de todas as restrições que existem dentro da empresa. E aí você vai ter uma visão clara, esse projeto termina aqui em agosto, eu vou precisar desses recursos e tanto de dinheiro investido, esses aqui já vão terminar em outubro, lá em outubro eu já vou precisar de um recurso assim, do
outro tipo de recurso, meu fluxo de caixa vai mudar daqui para frente. Então, você vai ter um apoio. Por isso que a gestão de portfólio está num nível tático da minha organização, mas eu estou auxiliando diretamente a minha estratégia e entregando para a parte operacional da coisa, projetos, programas e operação, executar os melhores projetos. Eu quero investir melhor e corretamente para otimizar os recursos escassos e cada vez mais escassos que eu tenho na minha organização. Ao final, você vai estar apresentando como traduzir essa estratégia em iniciativas de projetos, programas e o que vai melhorar a sua organização como um todo. Tudo bem? E aí, também um consolidado já das consultorias que a gente fez nesse tema específico, quando eu aplico esses 5 passos, e pessoal, eu não estou trazendo aqui uma receita de bolo, uma caixinha de supermercado, não. Ela é extremamente adaptável. Os critérios que você vai utilizar, as categorias, se vai utilizar ou não os 5 passos, depende muito da maturidade, depende do quão sólida está essa gestão por completo, em todos os níveis operacionais. E aí lembram lá das dores? Com esses 5 passos a gente consegue aumentar o alinhamento estratégico, justificar investimento contínuos. Eu não quero, como nosso amigo Vitor Massari diz, PRD. Eu não quero rasgar dinheiro, eu quero parar de rasgar dinheiro da organização. Eu quero investir corretamente no que vai trazer valor para a minha organização. Acabou isso de fazer projetos por fazer. Eu vou eliminar as duplicações. Imagine se eu não tenho uma gestão olhando para todos os projetos que estão acontecendo na organização. A TI está fazendo um projeto lá que ele acha que é disruptivo, está lá a área comercial fazendo um projeto que apaga, que vai totalmente contra esse projeto aqui da TI, por exemplo, certo? Ou às vezes a TI está fazendo um projeto, o RH está fazendo o mesmo projeto. Então eu elimino essas duplicações. Isso é rasgar dinheiro, isso é evitar investir corretamente. Eu poderia estar investindo em outro projeto, eu poderia estar investindo melhor nesse momento. Vou priorizar corretamente com critérios claros o meu investimento e evitar desperdício de investimento e também gerenciar efetivamente os benefícios que vão ser gerados por essa carteira de projetos, programas e portfólio e operações. E aí, pessoal, para finalizar, eu deixo uma frase para vocês que tem tudo a ver com o que a gente viu aqui. Quem prioriza direcionamento não precisa se preocupar com velocidade. Aqui você vai estar com critérios determinísticos, com um planejamento mais estruturado, com 5 passos somente, algumas etapas na sua gestão, falando, esses projetos vão trazer o maior valor para a organização. Invista, Irã, nesses projetos aqui, por isso e por isso. Esse grupo de projeto, com 1 ano, está trazendo valor. Esse aqui, quando terminar, já está alcançando o payback de tanto valor que ele gera para mim. Tudo bem? E eu peço a vocês, pessoal, aqui tem minha rede social e exclusivo aqui para quem está no workshop, a gente liberou 3 vagas, só são essas 3 também para encher o workshop de gestão de portfólio de projetos. Se vocês viram que essas etapas têm lógica e quer se aprofundar mais, esse é o momento. Aí vocês podem entrar aí no QR Code e acessar o site, vai ter tudo detalhado e vocês vão poder passar um dia comigo analisando, entrando mais a fundo em cada um desses passos aí, tudo bem? E aí, Francisco, eu peço que vocês abram aí para as perguntas. A gente tem mais alguns minutos aqui, 5 minutinhos. Vamos abrir para as perguntas e o que o pessoal quer saber, tudo bem? Beleza, Irã. Beleza, Nayara? Estou escutando. Eu vou até abrir meu chat aqui também, para ver se eu acho algum tema aqui. Tudo bem? Tudo bem.
Beleza, ótima pergunta. Guilherme, né? Guilherme, vamos lá. Você, se é projeto, você vai gerar um resultado, um produto ou talvez uma melhoria no processo. Uma das empresas que eu trabalhei, que hoje é o maior grupo educacional aqui do Nordeste, ele tem um instituto de tecnologia e pesquisa. Durante boa parte da minha carreira, eu trabalhei para eles. E a gente fazia, por essência, projetos de pesquisa, terceiro setor puro. E todos projetos precisam gerar benefício. Talvez o que vai ser mais difícil num projeto de pesquisa é que ele não gera valor financeiro, retorno financeiro muitas vezes. Às vezes o retorno é econômico, tudo bem? E fica mais complexo de você justificar isso. Mas você, inclusive de falar, esse projeto vai me trazer um retorno com 1 ano, 5 anos. Por exemplo, a própria vacina do Covid. Estão investindo bastante, mas será que em quanto tempo que vão descobrir a vacina, em quanto tempo vai estar trazendo retorno? É mais difícil de se justificar. Mas se você apertar, principalmente, você conseguir entender qual é o seu fluxo de caixa, quais são a estrutura de custo para você montar a estrutura desse projeto e conseguir calcular VPL, TI, e aí é mais técnico, né? Entrando mais a fundo, payback. Se você conseguir fazer seu payback descontado, você consegue mostrar por A mais B quanto que esse projeto traz de retorno, independente do retorno que seja. Talvez justificar financeiramente seja mais complexo, mas uma ONG, por exemplo, a justificativa é econômica muitas vezes. Eu não viso lucro, tudo bem? Eu acredito que é muito nessa linha. O que ia dificultar é o seguinte: Guilherme, quando que seu produto vai estar pronto? Quando que ele começa a entregar valor de fato? E aí pode ser mais complexo porque eu estou num ambiente complexo, onde tudo que eu faço é novo, é empírico. Então eu não tenho um parâmetro, eu não tenho uma resposta tão clara para dar nesse sentido. Tudo bem? Renato falando aqui que 70% dos projetos da empresa dele são para inovação. Beleza. Agora lembre que inovação, eu estou cuidando do bebê, né? A empresa precisa crescer, precisa melhorar, eu vou alimentando o bebê, mas eu preciso também cuidar do monstro, toda a burocracia, todos os processos que existem na minha organização. Então eu preciso ter projetos para redução de custo, para melhoria operacional, para melhoria de processos, por exemplo. Tudo bem? Oi. Eu quero fazer umas considerações e só para fechar aqui, Jorge, médio e longo prazo. E aí é uma opinião pessoal, curto prazo é 1 ano. A partir de 12 meses é médio e aí 5 anos, por exemplo, é longo prazo. Mas isso não é uma definição clara, não é uma definição exata e tem que ser assim. Varia muito do apetite, varia muito de organização para organização. E aí, pessoal, para finalizar, quem prioriza direcionamento não precisa se ocupar com velocidade. Pensem se os projetos que vocês estão fazendo hoje realmente estão gerando valor para a organização de vocês, realmente precisam estar em execução. Se não, pessoal, suspendam, cancelem, vão fazer coisa que gere valor, que dê retorno de fato para a organização de vocês. Contem comigo, aqui tem o QR Code das minhas redes sociais e aqui